pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Silvia e hoje eu trago para vocês a segunda parte do vídeo do metrônomo, tá? Então se você não assistiu ao meu primeiro vídeo, vai lá na minha playlist, que lá nesse vídeo eu estou explicando o que é o metrônomo, como identificar ele nas músicas e como encaixar as figuras junto com as batidas do metrônomo, tá? E aí eu fiquei de trazer para vocês a segunda parte explicando as figuras pontuadas, o compasso composto e como tocar com divisão e subdivisão. Então eu quero pedir para vocês, se vocês não é inscrito, que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, tá? E dê um joinha se você gostou. Então vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, gente, então eu quis trazer vocês aqui na lousa primeiramente para mostrar para vocês as fórmulas de compasso simples que nós vamos trabalhar e para nós entendermos qual é a divisão e a subdivisão das figuras primeiramente, tá? Então aqui nós temos três compassos de fórmulas diferentes. Nós temos um 3x4, 2x2 e 3x8, tá? O número de cima dessa fórmula de compasso vai indicar o tempo do compasso, ok? Mas como nós estamos falando do metrônomo, que são as batidas do tempo, para nós agora precisamos prestar atenção na figura de baixo, figura inferior. Então, o número que está embaixo da fórmula de compasso é o número das figuras. Então, vejam aqui, eu coloquei para vocês o número de cada figura. O número 4 é representado pela semínima, o número 2 representado pela mínima e o número 8 representado pela colcheia. Isso quer dizer que essas figuras valem um tempo, ela é a unidade de tempo. A unidade de tempo, a figura que vale um tempo, ela é chamada de figura da divisão. Uma semínima vale 2 colcheias, então a colcheia é a figura da subdivisão. Uma semínima vale 2 colcheias e 4 semicolcheias, então a semicolcheia é a figura da bissubdivisão, ok? Aqui no próximo compasso nós temos a mínima valendo um tempo, então a mínima é a figura da unidade de tempo, ela é a figura da divisão do compasso. A semínima vai valer um meio tempo aqui nesse caso, então ela é a figura da subdivisão. E a colcheia nesse caso é a figura da bissubdivisão, onde vai ter 4 figuras dentro de um tempo. No 3x8, mesma coisa, a colcheia vai ser a divisão, ela vale um tempo dentro do compasso. A semicolcheia vai ser a subdivisão, vale meio tempo, e a fusa, nesse caso, é a figura da bissubdivisão. Então, uma vez entendido isso, fica muito mais fácil para a gente conseguir conciliar isso lá nas batidas do metrônomo, tá? Agora a gente vai lá pro instrumento, que eu vou tocar para vocês e encaixar essas batidas aí no metrônomo, ok? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de compasso simples, tá? Então, nós vamos trabalhar o 3x4, o 2x2 e também o pontuado. Então, nós temos aqui, eu quero mostrar para vocês esse metrônomo, que ele tem o desenho das figuras, que vai representar divisão e subdivisão. Então, nós temos a semínima, que é a figura da divisão. Toda vez que você quiser uma batida por tempo ou uma batida por movimento, seja qual for a fórmula de compasso, você vai usar o desenho da semínima, tá? Se você quiser 2 batidas por tempo ou 2 batidas por movimento, é o desenho da semicolcheia. Se você quer 3 batidas por tempo, é a tercina. 4 batidas por tempo é a semicolcheia. Aqui nós temos a figura pontuada, que nós vamos utilizar nos hinos pontuados, que é a colcheia pontuada seguida de semicolcheia. E temos também a colcheia seguida de 2 semicolcheias, 2 semicolcheias e depois uma colcheia. E aí volta para a semínima novamente, tá? Então, o nosso primeiro exemplo vai ser o hino número 39. Ele é um 3x4, a semínima é a figura da divisão, tá? Então, como que ficaria isso na prática? Então, no metrônomo, eu vou colocar primeiramente a figura da divisão, tá? Então, a contagem vai ficar 1, 2, 3. Se você quiser a subdivisão, você coloca o desenho da colcheia, que vai bater o 1 e o E. 1 E, 2 E, 3 E, tá? Então, uma vez na divisão. 1, 2, 3. 1, 2, 3 E. 1, 2, 3. 1, 2, 3 E. 1, 2, 3. 1, 2, 3 E.
fizer a subdivisão, que vai bater o 1 e o E, 1 E, 2 E, 3 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 E, 1 E, 2 E. Aí vai fazer a batida da subdivisão, vai contar o 1 e o E, tá? Vamos ver mais um exemplo, que é o hino 31. E no hino 31, ele é um 2 por 2, então a mínima vale um tempo. E a velocidade é de 60 a 76, então podemos deixar no 70 BPM, tá? Cada batida vai ser uma mínima, então a semínima vale meio tempo, tá? Então, no metrônomo, colocaremos primeiramente a figura da divisão. Então, vamos colocar o desenho da semínima, que é o que representa uma batida por tempo, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 e 1, 2 e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2, 1, 2, tá? Na subdivisão, desenho da cocheia. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. Aí ela vai bater o 1 e o E, tá? Vamos ver agora como que funciona o hino pontuado. No hino pontuado, eu escolhi o 311 e a introdução dele é bem pontuada, tá? Então, nós vamos colocar primeiro na figura da divisão. Podemos também usar o 70 BPM, que é uma velocidade dentro do padrão sugerido, tá? Então, primeiramente, vamos colocar o desenho da divisão. Aí, nós contamos 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. E também podemos colocar a linguagem rítmica, que fica taif, 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 tá. Vou fazer uma vez com a contagem, depois com a linguagem rítmica. 1, 2, 3, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3. 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1, 2, 3. Na linguagem rítmica, taif, 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 tá. Taif, 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 tá. Ok? Primeiro conto, depois você encaixa as notas nas batidas, tá? E aí também nós temos uma figura que vai ajudar muito mais na questão dos pontuados, que é esta figura que eu falei pra vocês, que é a cocheia pontuada, seguida de semicocheia, que é o que nós temos ali na partitura. Veja bem, ela faz o som da cocheia pontuada e o som da semicocheia, que é essa batida um pouco mais rápida, tá? Ó, 1 E, 2 E, 3 E. E na linguagem rítmica, taif, 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 taif. Então, eu vou tocar uma vez na contagem. 1, 2, 3. 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3. 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1, 2, 3. Na linguagem rítmica, então, fica taif, 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 tá. Taif, 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 tá. E assim por diante. Vocês viram que com essa batida aqui do metrônomo, o pontuado ele fica muito mais bem definido. Então, com isso, gente, vocês vão conseguir aquele pontuado perfeito, tá? Então, treine os hinos pontuados e as lições pontuadas com essa figura, tá? Que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Aí, no metrônomo que vocês baixarem no aplicativo do celular, também tem essa figura, tá? Então, é só procurar aí que vocês encontram ela. Bom, agora chegou a vez do compasso composto, tá? Então, eu não vou explicar para vocês o que é o compasso composto, porque esse é um assunto lá no módulo 10,
onde lá tem todo o embasamento teórico, explicando o compasso composto. Aí depois disso fazemos exercícios para poder entender corretamente o que é o compasso composto, tá? Mas para encaixar no metrônomo, basta vocês olharem para o compasso composto e saber quem é a divisão e quem é a subdivisão, tá? Então os compassos compostos é aquele que o número de cima é 6, 9 e 12. Eu tenho aqui na lousa dois exemplos de compasso composto, que é o 6 por 8 e o 6 por 4, tá? O compasso composto, assim, falando rapidamente dele, ele é aquele que tem uma subdivisão ternária em cada tempo e somando 3 figuras eu tenho um tempo, tá? Quais são essas figuras? Então, nós vamos olhar na fórmula de compasso, o número de cima vai ser a quantidade de figuras que representa o número de baixo dentro do compasso. Como assim? Então, aqui o compasso tem 6 movimentos e não 6 tempos, e cada movimento vai ser preenchido pela figura que está embaixo, que no caso é a figura número 8, que é a colcheia. Então, esse compasso vai ter 6 colcheias, mas a cada 3 colcheias eu tenho um tempo. Somando 3 colcheias eu tenho uma semínima pontuada, então a minha semínima pontuada é a figura que vale um tempo nesse caso, e como ela é a unidade de tempo, ela é a figura da divisão, tá? Então uma coisa coloca na cabeça de vocês, unidade de tempo é a figura da divisão. O que vem dentro dela depois, as frações, aí vem as subdivisões, como eu expliquei no compasso simples, tá? Então, se a semínima pontuada vale um tempo e ela é a figura da divisão, dentro dela não tem 3 colcheias? Então, a colcheia é a figura da subdivisão, tá? Que nesse caso é uma subdivisão ternária, certo? No 6 por 4 é a mesma coisa, o que mudou foi somente a figura de baixo, número 4 é a figura da semínima. Então, a semínima, ela vale 1/3 de tempo, ou seja, eu preciso de 3 semínimas para dar um tempo. 3 semínimas é igual a uma mínima pontuada, então a mínima pontuada nesse caso vale um tempo, ela é a figura da divisão. E a semínima vai ser a figura da subdivisão, ok? Tudo bem até aí? Então, quando vocês olharem lá no hino, lá na velocidade do metrônomo indicada lá no canto superior, tem lá, por exemplo, mínima pontuada 40 a 50. Aí você vai olhar para essa velocidade e vai achar que é lento o hino. E não é. Por quê? Dentro dessa batida aqui, tem 3 semínimas batendo ali dentro, ok? Então, se você quiser tocar na divisão, quem vai ter um tempo nesse caso vai ser a mínima pontuada. E se você quiser subdividir, você pode colocar lá no metrônomo o desenho da tercina, que aí ele vai bater a vez da semínima, que é a figura da subdivisão, tá? Parece um pouco complicado, mas se você não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente, tá? Eu vou lá tocar para vocês agora, aí vou mostrar na prática como funciona essa divisão e subdivisão, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe como exemplo o hino 165, que é um 6 por 8, o compasso composto, e aqui nós temos a velocidade metronômica, a figura da subdivisão. Então, cada colcheia representa uma subdivisão. Se você colocar no metrônomo 112, vai fazer a batida da subdivisão. Então, quando chegar, por exemplo, na semínima pontuada, que é a divisão, aqui você vai ouvir 3 batidas, tá? Vamos colocar no 120, um andamento aí que não é tão lento e mais ou menos moderado. Cada batida vai ser uma colcheia, tá? Porque ele está na subdivisão. Então, nós contamos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, um exemplo de um hino que esteja na divisão. Nós temos aqui o hino 316. Ele também é um 6 por 8. Mas vejam, a figura está na semínima pontuada. O que a semínima pontuada é? A figura da divisão. Olha, a divisão está para 44, aí cada batida vai ser uma semínima pontuada, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é difícil de contar assim, então a gente coloca a subdivisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o hino fica da seguinte forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ficar muito mais fácil para encaixar, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu para clarear na mente de vocês a ideia do metrônomo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês realmente aí, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou adorar responder para vocês, tá? E deixa um joinha se você gostou, tá? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.